Diz aí com sinceridade, você está se sentindo um zumbi? Acorda moído, se arrasta até o banheiro, joga água na cara, entope o rabo de café, achando que isso vai resolver o seu problema. E quando senta para estudar matemática, física, legislação, seja a disciplina que for, parece que seu cérebro está mergulhado em gelatina. Você lê o mesmo parágrafo 4 vezes e nada entra. Aí você olha para o lado e vê aquele coach no Instagram. Eu estudei 12 horas hoje, foco total. E você se sente um lixo, se sente um merda, porque mal consegue 3 horas sem travar. Nada está errado com você. Está errado é o seu método de estudar 12 horas seguidas. Isso é uma tremenda burrice estratégica. Eu vou te ensinar hoje como estudar 3 horas de estudo inteligente. Rende por 8. Não é papo motivacional, não. É ciclo circadiano. É o relógio biológico que controla se você está no pico ou você está no buraco. Bora parar de se sabotar. Teu corpo não é uma máquina. Quando você vai entender isso, que você liga e desliga, ele tem hormônios, tá? Você produz vários tipos de hormônio. O cortisol é o hormônio do alerta. Ele sabe de manhã, logo que você acorda. É o seu estado de guerra. Raciocínio rápido, foco afiado. A melatonina é o oposto. Ela sabe à noite. É o hormônio do descanso. Quando ela sobe, seu cérebro desacelera. Isso é muito importante para que o cérebro comece a condensar e organizar as informações. É o que o amador faz. Acorda às 10 horas, perde o pico de cortisol e tenta estudar pesado depois do almoço, quando o corpo já está pedindo arrego. Tem gente que pensa que estudar das 10 da noite até as 3 da manhã acha que é de dedicação. Mas sabe o que acontece? Ela praticamente não consegue absorver as informações como se estivesse estudando de manhã cedo. É claro que há necessidades a ser cumpridas. No meu próprio caso, que eu chegava em casa do trabalho por volta de 11h30, eu estudava até as 3. E eu, com o meu problema de aprendizado, foi muito sacrificante, foi muito doloroso. Só que, para isso, eu criei outros métodos, outros sistemas que me auxiliassem nesse momento. Mas por quê? Eu acordava cedo, eu ia para o cursinho, que na minha época não tinha nada online, eu ia para o cursinho presencial, assistia a aula, vinha para casa, almoçava e ia trabalhar. Quando eu chegava em casa do trabalho, eu estudava. Imagina como eu estudava depois de um dia corrido. Mas eu estudava, eu forçava a barra. Tinha dia que não rendia nada, tinha dia que eu pedia arrego, mas eu consegui superar essa etapa com outros artifícios que foram lado a lado comigo. Para mim, para a grande maioria, é de manhã. Salvo exceções, tem gente que troca a noite pelo dia, prefere trabalhar à noite e dormir durante o dia, mas aí é o sistema biológico, envolve muita coisa. Mas o normal é você acordar cedo, aproveitar aquele pico do cortisol lá em cima, que tem 2 tipos de cortisol. Não fica preocupado, o cortisol alto vai me deixar estressado, eu não vou estudar. Não é isso. Existe o cortisol fisiológico e o cortisol tóxico. O fisiológico é esse aí no horário cedo, você vai levantar, tá desestressado assim, com problema, vai sentar para estudar. É quando rende. Eu rendo mais. Eu levanto cedo para fazer as minhas coisas, porque depois do almoço, quando eu falo que eu vou dar uma aula 9 horas da noite, caraca, para mim aquilo ali é um castigo. Me pede para acordar 3 da manhã para poder, eu acordo de boa, de boa. Então, isso também você tem que pesar. Mas o melhor horário é começar a estudar de manhã. Mas eu trabalho. Então, tem que ter, como eu fiz, você tem que ter arte para que nesse momento que você está indo para o trabalho, voltando do trabalho, fazendo o que tem que fazer, você render, entendeu? E dormir, como falou da mielina, né? Mielina, aliás, desculpa, quando ela sobe, o cérebro desacelera, é um momento ali, que o cérebro está condensando, está organizando seus ataques. Então, presta muita atenção nos horários que você mais rende para o estudo. Se liga no cronograma aqui, que eu vou mostrar para vocês uma ideia para que vocês possam montar o de vocês ou sugerir que alguém lhe ajude. Esse cronograma, ele funciona para qualquer
concurso, tá? Porque eu sempre falo o quê? Estudar é de um jeito só. Cada um tem sua maneira de estudar. Você não estuda diferente por concurso. Você só estuda diferente dos outros. Pode botar você para estudar para um concurso militar, para um concurso público, para fazer o Enem, para fazer um vestibular, para você fazer o exame da ordem, qualquer coisa. Você praticamente estuda igual. A diferença que a pessoa fala, tem que estudar de um jeito, você não estuda igual para a ESA, você não estuda igual para a Polícia Rodoviária Federal. Claro que não vai estudar igual. Tem matérias que são assim, alguma ou outra. Mas eu falo em relação ao conteúdo. Aí você vai ver a característica para cada concurso. Esse aqui em português gosta de dar mais ênfase em sujeito. Já esse concurso aqui ele só gosta ele dá mais ao adjetivo. É um exemplo que eu estou falando, estou chutando. Sujeito. Então é claro, quando você for estudar para esse, você vai focar bem no sujeito. Quando você for estudar para esse, você vai focar bem no adjetivo. Quando você for estudar para esse aqui, ele gosta muito de regra de acentuação. Mas o jeito de você sentar na cadeira, você ler, você rascunhar, você fazer os exercícios, você fazer o resgate, aquilo, tá legal? É o mesmo. Então, gente, o cronograma, eu coloquei para vocês aqui, 6 da manhã, né? Um par da manhã, de 6 às 9. Se você tivesse tempo para estudar antes de trabalhar, pega ele e abraça e coloca nesse momento aí as disciplinas que você tem mais dificuldade, tem maior peso. Aí é de acordo com quem está montando o seu cronograma. Aí você vai colocar ali, por exemplo, vou falar sempre comigo. Fosse eu ia colocar português e geografia, para começar naquele dia ali, meu tiver. Português e geografia, que para mim eram os piores. Aí eu colocava de 6 às 9. Pronto. Por que colocar de 6 às 9? Porque aí então, o teu cortisol está no pico. O cortisol bom, fisiológico, não o cortisol toque stress, que você acaba gerando esse cortisol com ações externas, tá? Ações externas. A pessoa te aborrece, você fica com raiva, telefone ligando a cobrança, tudo acontece. Esse cortisol é tóxico. Esse atrapalha os tá? Então, o cortisol nesse horário, ele tá lá na porra, tá lá no alto. Então tem que aproveitar essa merda nessa horário que ele tá, pra você poder arrebentar, tá? Arrebentar. Faca na caveira, é sangue nos olhos. Passar por cima. Eu botei o cortisol, tá no alto. Falar desse caso é o cortisol fisiológico, é o cortisol bom, que aí a gente fala que é o estresse bom, estresse positivo. Aqui é a sua janela de ouro, certo? Vai estudar o que é mais difícil para você, vai estudar o que mais complica na situação. É isso que eu falo. Pega o estresse bom para poder estudar as mais complexas. Botei o exemplo. Matemática, física, para alguns, não para a grande maioria. Legislação complexa, direito administrativo, constitucional, português, história, geografia, não importa qual seja. Eu gosto de bater muito nessa tecla. Concurso é concurso. Estudar é estudar. Igual para concurso, igual para o colégio, igual para o vestibular, para o Enem, só que cada um tem a sua característica. Pode deixar bem claro isso, tá ok? Então, aí você vem, se você gasta essa hora olhando meme no Instagram, porra, é um câncer, isso aqui é um câncer para quem tá disposto a produzir. Isso aqui não existe, é um câncer essa porcaria. Aí, você fica ali, tua dopamina vai toda pra casa do cacete. Tu acaba ali, aí acaba vendo uma postagem que uma pessoa colocou que não tem nada a ver pra você, mas você acha que foi pra você. O problema do ser humano é achar que todo mundo tá contra ele. Aí ele olha aquela postagem, mandou uma indireta pra mim, vou lá retribuir. Acabou o estresse bom pra você estudar. Acabou. Levanta, dá um bico na porra do material, vai embora. Vai trabalhar, vai fazer o que for. Perdeu a janela de ouro. Isso não pode acontecer. Perder a janela de ouro. Tá legal? Continuando aqui. Aí na parte da tarde, entre as 13 e as horas, se você período, eu tô colocando assim porque cada um tem uma quantidade de hora pra estudar. Nem todo mundo é concurseiro profissional. Aí, é a zona de perigo. É a zona de perigo. Depois do almoço, o rendimento cai pra caceta. Aí sim que é a hora de você tomar um café, ouvir um podcast, acompanho também ele, e concordo, fui ler também, tá? As coisas que eu estou passando para vocês aqui não é achismo, é estudo. Não só esse aqui, quanto os outros que eu tenho lá. Então, quando eu escuto um assunto, uma coisa, eu vou ver no meu livro se eu tenho. Se eu não tiver, eu compro o livro, eu vou buscar. Senão, eu não consigo guardar. Eu não consigo aprender. Eu criei métodos para mim para poder superar a minha dislexia, a minha disgrafia. Então, eu tenho que fazer isso. Até hoje eu leio sobre isso, dificuldade de aprendizagem, para ver se eu consigo achar uma vírgula, uma coisa que eu consiga melhorar mais ainda para ajudar as pessoas que têm dificuldade em aprendizado.
Então, voltando aqui, é a zona de perigo. Nessa zona de perigo, eu aconselho para quem tem oportunidade, dar uma descansadinha, uma relaxadinha de 20 minutos. Fecha os olhos, 20 minutos. Cara, você não sabe o poder que tem o cochilo de 20 minutos. Depois lá no, se eu não me engano, é o México, tem a siesta dele. Depois do almoço tem aquele horário do descanso. Quando eles acordam mais com a potência de agir mais forte do que estava. Aí é a zona de perigo. Nessa zona de perigo, ó, é depois do almoço, a energia cai. É o ITS da sonolência. ITS. Aí você tem, ó, o amador tenta forçar com o energético. Você, não, eu tenho que cumprir esse horário, eu tenho que cumprir a porra desse horário, eu tenho que cumprir. Toma ali café, toma energético, vai bagunçar a saúde, vai bagunçar o ciclo de sono e não vai aprender porra nenhuma. O cara que sabe estudar, o elite, que nem eu botei aí, ó, faz tarefa mecânica. O que é tarefa mecânica nesse momento? Questões. Às vezes não está conseguindo, vai fazer uma revisão leve, vai pegar lá seu resumo, vai ler no dia anterior, certo? Você lê no dia anterior. Aqui, ó, a NASA provou que um cochilo de 20 minutos aumenta seu desempenho em 34%, gente. Então não é achismo, é empirismo. Tá? É a NASA que está falando um teste que ela fez. 20 minutos de cochilo aumenta a sua potência de agir em 34%. Esse é o horário complicado, é um horário crucial. Nada é por acaso, nada é invenção. Segue as orientações que você vai se dar bem no seu concurso, no colégio, em qualquer situação. Vocês precisam saber, sabe o quê? Qual é o seu cronotipo? O que é cronotipo? Cronotipo é o seu melhor momento do dia. Você tem que saber isso. Pô, qual é o melhor momento que eu rendo? Qual é o meu melhor momento do dia que minha potência de agir está lá em cima, está explodindo? Eu estou com tesão da porra para estudar, para trabalhar o que for. Você tem que saber qual é esse cronotipo seu. Um exemplo aqui, ó. Os leões, quando eles acordam, porra, é a melhor hora para caça, para tudo. Os lobos demoram a engrenar, mas rende bem até as 21 horas ou 22. O lobo, ó, aquele passinho da tartaruga dele até vai. Depois das 22, não conta com ele, não. Ele não tá naquele pico total, não. Se você é lobo, não adianta forçar o clube das 5 da manhã. Mas também, você não pode usar isso como desculpa para virar a madrugada, né? Depois das 23 horas, que não eu falei, depois das 23 horas, ninguém fixa informação de alta densidade. Há casos e casos. Mas para você que vai estudar depois das 23, que nem eu fiz, até as 2h30, 3 da manhã, você tem que ter um aparato que te acompanhe durante o dia para poder você reforçar isso aí. É isso aí que eu ensino para as pessoas que me procuram na orientação, como ela vai fazer isso aí, vai suprir essas necessidades. Então, preste atenção. Se você tem oportunidade de estudar de dia, não tenta fazer aqueles viradões malucos. Não faça. Respeite o seu corpo. Respeite a sua genética. Não adianta querer ficar forçando a barra, que você vai estar só botando obesidade cerebral, um cérebro desse tamanho de informação que não vai servir para porra nenhuma. Só para te cansar, te estressar, te jogar para baixo. Isso sim. O sono antes da meia-noite vale o dobro. Então, por isso que é bom habituar a dormir mais cedo. Se você não tiver um bom sono no cérebro e ele colocar tudo no seu devido lugar. E é claro, você já indicou para o cérebro o que é importante para você, para ele não apagar. Siga aí as orientações que você vai render muito. E se tiver dúvida, deixe nos comentários. Se você conhecer alguém que precisa de ajuda, compartilhe. Se você gostou até aqui, dá o like. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a fazer o quê? O conteúdo do professor é legal, está ajudando as pessoas. Então vamos ajudar mais gente. É a lei da atração. Quem ajuda sempre será ajudado. Você tem que parar de ficar medindo horas sentado na cadeira. Isso é métrica que quem quer se sentir ocupado. Para com esta porcaria. Seja ativo. Meça a qualidade de retenção. Isso que você tem que estar preocupado. No fim do dia, se você não consegue explicar o que estudou numa folha em branco, você jogou seu tempo no lixo. A pessoa que passa na SpaceX, na OAB, em qualquer concurso na Receita Federal, não é o que estuda mais, é o que lembra mais na hora da prova. E como você vai fazendo isso? Resgate ativo. E isso só acontece se você respeitar o seu corpo, se você trabalhar com a biologia e não contra ela. Se liga! Eu não estou aqui para ganhar curtidinha de quem quer entretenimento.
Estou aqui para formar a elite. E se você quer parar de ser um doador de taxa de inscrição, que é o que muito concurseiro faz, vai lá, faz inscrição, só doa dinheiro, e quer realmente entrar no fluxo da vitória, se inscreva agora e ative a notificação. Eu não posto vídeo para passar o tempo, eu posto para te colocar dentro da vaga que você quer. Bom, amanhã você vai acordar e vai respeitar o seu pico de cortisol. Isso é um trato que você tem que fazer com você mesmo. Não é falar para mim, botar nos comentários, eu vou. Não! Isso aí tem que ser papo reto entre você e você. Respeitar o seu pico de cortisol. Vai estudar pesado nesse momento e procure dormir pelo menos aí, ó, de 7 a 8 horas. Eu não tenho esse tempo. Tudo bem, mas procure dormir. Procure tirar aquele cochilo assim que der tempo para poder você carimbar a matéria na alma, tá? Para você guardar isso aí. E lembre-se também do mantra, que eu sempre gosto e uso, eu adaptei no meu fluxo da vitória, do professor Pierre-Louis Chiazzi. Matéria dada é matéria estudada. O que você viu no colégio, no cursinho, de manhã, você tem que estudar antes de dormir. Professor, eu não tenho tempo de estudar tudo. Leia, pelo menos, relê cada assunto ali pelo menos as 2 vezes, para o cérebro entender que aquilo é importante, senão ele vai jogar na rua, no lixo. Eu sou o professor Wagner Júnior, missão dada é missão cumprida. Agora, senta na cadeira certinho e passa a estudar conforme o seu corpo rege. Obedeça a biologia, obedeça a sua genética.